Fala aí, galera, aqui é o professor Thiago com mais uma aula de física para vocês. E infelizmente eu tinha gravado esse vídeo, eu tinha postado, só que o áudio dele cortou em uma parte e eu tô regravando ele. Eu vou refazer a aula e eu vou deletar o vídeo anterior. Então, se você está assistindo essa versão, o vídeo anterior não existe mais. E, enfim, eu só quero fazer uma introdução básica às leis de Newton. Eu quero que vocês entendam como que elas funcionam e para isso a gente vai ver cada uma delas com exemplos do dia a dia. A gente acabou de conversar sobre o que é aceleração. E aceleração é um conceito importantíssimo para a gente começar a entender as leis de Newton. Porque duas delas se baseiam basicamente em mudanças de velocidade. E mudanças de velocidade são expressas na física na forma de acelerações. Ok? Então vamos à primeira lei de Newton. O nome da primeira lei de Newton é a lei da inércia. Então, a primeira lei a gente chama de lei da inércia. Inércia é um nome que a gente escuta falar de vez em quando. Às vezes, a gente fala assim, sai dessa inércia, ou então a gente escuta a nossa mãe falando pra gente que a gente está em uma inércia muito grande. O que isso quer dizer? Inércia é uma tendência de todos os corpos físicos a manterem o seu estado de movimento. Então, se o corpo está parado, ele tende a continuar parado. Se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Essa segunda parte, ela não é muito clara. Inclusive, os gregos, eles antigamente achavam que a tendência das coisas era ficar paradas. Então, se alguma coisa estava em movimento, isso era um estado que não era natural para aquele objeto. Alguma coisa tinha que causar aquele movimento, porque a tendência natural das coisas era ficarem paradas. Só que, na verdade, o que eles não sabiam é que justamente o fato deles pararem implica que existe alguma ação externa atuando sobre esses corpos. Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho uma superfície e um objeto em cima dessa superfície, por exemplo, uma mesa, e esse bloquinho aqui ele pode representar um celular que está em cima da mesa. Se você chegar nesse objeto e você der um empurrãozinho nessa direção, ele vai ganhar uma velocidade também nessa direção. Então, se você empurrar ele nessa direção aqui, ele ganha uma velocidade nessa direção. E essa velocidade, que como a gente falou, é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem uma direção, ela vai apontar para cá e ela vai começar com um determinado valor. Então, pega o seu celular, que está em cima da mesa, e dá um empurrãozinho nele. Você vai ver que ele vai dar uma andadinha para frente, e dependendo das superfícies do celular e da mesa, logo depois ele vai parar. Então, ele vai começar com uma certa velocidade, e depois de um tempo, ele vai andar um pouquinho, ele não vai mudar de tamanho, mas ele vai chegar e parar aqui na frente, tá? Então, quando ele parar, a velocidade dele vai se tornar zero, né? Aqui a gente fala que a velocidade dele é igual a zero, tá? Então, ele andou essa distância e depois ele parou. O que parece, né, para o ponto de vista de quem está vendo esse experimento, é o seguinte: o objeto estava parado, você chegou e introduziu uma força externa a esse sistema, você empurrou o celular, ele ganhou velocidade e depois ele voltou a ficar parado. Então, o que parece, para o nosso ponto de vista, que não está vendo todos os detalhes do que está acontecendo, é que a tendência do celular é ficar parado em cima da mesa. E que a gente atrapalhou essa tendência quando a gente deu o um empurrãozinho. Só que o que acontece? Na verdade, quando você empurra o celular sobre a mesa, você está dando uma certa velocidade a ele, ok? E quando ele já está com essa certa velocidade, a tendência dele é continuar com essa velocidade aqui, com o mesmo valor e na mesma direção para sempre. Só que o que atrapalha ele é que existem irregularidades aqui na parte, na verdade, entre a mesa e o celular, existem irregularidades a nível molecular, e essas irregularidades, elas geram uma força que é contrária à direção da velocidade. Então aqui, essas irregularidades aqui na superfície da mesa e na superfície do celular vão gerar uma força que a gente chama de força de atrito. E essa força de atrito, enquanto houver arrasto, enquanto houver
deslizamento, deslocamento do celular em cima da mesa, ela vai ser responsável por reduzir o valor dessa velocidade, porque justamente ela vai ser uma força que se opõe à velocidade. Então ela vai fazer com que essa velocidade diminua, tá bom? Bom, então o que a gente está vendo aqui é o seguinte, que graças a essa força de atrito, a tendência do objeto que era manter essa velocidade, depois que ele ganhou essa velocidade, né, a tendência dele era manter essa velocidade, mas essa força de atrito atrapalhou ele. E como é que a gente pode ter certeza que é isso que está acontecendo? Um jeito de tentar fazer esse experimento de uma forma melhor é diminuir essa força de atrito. Quando a gente diminui essa força de atrito, por exemplo, se ao invés de ser um celular em cima de uma mesa, fosse um chão de gelo e eu tacasse o celular, o gelo ele vai ter um coeficiente de atrito muito menor. Por que isso? Porque essas irregularidades na superfície do gelo com relação ao celular são muito menores. Então a força que ele vai imprimir sobre o celular vai ser muito menor. Então se a gente tacasse o nosso celular em uma pista de patinação no gelo, por exemplo, o celular ia deslizar muito mais, mas ele ainda ia parar, porque ainda existe uma certa força de atrito, por menor que ela seja. Então, como é que a gente pode ter certeza que de fato o celular continuaria para sempre se não houvesse nenhuma força? A gente teria que criar uma situação em que é possível não haver nenhuma força que atua sobre o celular. Existem duas formas de fazer isso. Uma delas é você aplicar uma força aqui com a sua mão que é igual à força de atrito. Então, se você conseguir aplicar uma força que é igual à força de atrito, essas duas forças aqui, como elas estão em direções, elas estão na mesma direção, né, que é essa direção horizontal, mas eles estão em sentidos opostos, uma está para a direita e a outra está para a esquerda, quando você somar essas duas forças, a força resultante que atua sobre o bloco vai ser zero. E quando a força resultante que atuar sobre o bloco for zero, então ele vai manter essa mesma velocidade. Então, se você colocou o celular em cima da mesa, você deu um empurrãozinho inicial, ele ganhou uma velocidade, e depois você aplica uma força para ele manter a mesma velocidade para sempre, você está realizando uma força no celular para frente, a força de atrito está realizando uma força para trás, essas duas forças vão se cancelar e o objeto vai manter uma velocidade constante enquanto você está arrastando ele sobre a mesa. Essa é uma forma de fazer esse experimento. Outra forma é arranjar um jeito de não ter força de atrito. Se não houver força de atrito, a gente não precisa aplicar essa força externa F aqui, né? Essa seria a situação ideal para ver essa tendência natural dos objetos. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, na Terra não é muito fácil, porque se você jogar um objeto, por exemplo, ele vai sofrer a ação da força da gravidade que vai puxar ele para baixo, e essa força, que a gente chama de, na verdade, de força-peso, ela vai alterar o vetor velocidade desse objeto. Então, se a gente, em vez de pegar o celular aqui e empurrasse ele ao longo da mesa, se a gente pegasse o celular, né, deixa eu colocar aqui ele aqui em cima, e eu desse um empurrãozinho para ele aqui com uma certa altura com relação à mesa, então se eu chegasse aqui e empurrasse ele aqui em cima, o que ia acontecer? Ele ia ganhar uma velocidade nessa direção, mas como também existe aqui uma força que a gente chama de força-peso puxando ele para baixo o tempo todo, ele ia para frente e uma hora ele ia cair. Então a velocidade dele ela ia aumentar também para baixo, né? E isso ia atrapalhar um pouco a gente se a gente quiser provar que a tendência dele é manter um movimento retilíneo uniforme, né? A gente sabe que se a gente jogar alguma coisa, essa coisa nunca vai em linha reta. Ela forma um arco de parábola. Então o que a gente pode fazer? Se a gente for para o espaço, em que não existe moléculas de ar, né, é um vácuo quase perfeito no espaço, e a gente arremessa um objeto, o que a gente observa é que no espaço, esse objeto mantém uma trajetória retilínea com velocidade uniforme. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, se a gente conseguir anular todas as forças externas, ou se a gente conseguir criar uma situação em que não existem forças externas, a tendência natural dos objetos é manter a sua velocidade. Seja ela zero, né, que é o caso quando o objeto está parado, ele vai continuar parado, ou seja ela qualquer valor que ela tenha. Né? Então, por exemplo, se for 10 metros por segundo na direção horizontal para a direita, então ele vai tender a manter essa velocidade de 10 metros por segundo na horizontal para a direita para sempre. Um exemplo disso é quando você está, por exemplo, no ônibus.
E aí você pegou o ônibus e, de repente, você está lá, o ônibus está com uma certa velocidade, andando para frente, e de repente o motorista dá um freadão. Se você estiver sentado, a sua cabeça vai para frente e você dá aquela chicoteada assim, né, com o pescoço. Você sente que a tendência do seu corpo era continuar indo com aquela velocidade, né, quando o ônibus deu a freada. A única coisa que fez com que você parasse com relação ao chão foi que você botou a mão para frente e segurou no banco da frente, né, ou você fez força com o seu abdômen para voltar a sua cabeça para o lugar, mas a tendência do seu corpo como um todo era continuar indo para frente. Tanto é que se você estiver em pé e você não estiver segurando em nada e o ônibus der um freadão, você vai ser jogado para frente. Você vai continuar com a velocidade que você estava, a não ser que você segure em alguma coisa e realize uma força externa a essa sua tendência de continuar indo para frente e você diminua a sua velocidade. Tá bom? Então vamos escrever aqui essa lei da inércia. Então eu escrevi aqui essa frase como sendo a primeira lei, a lei da inércia, que diz que todos os objetos tendem a manter-se em movimento com velocidade constante e em linha reta, ou a ficarem parados, a menos que uma força externa seja aplicada sobre eles. Então, é basicamente isso. Se o objeto está parado, ele tende a continuar parado, a não ser que uma força externa seja aplicada sobre ele. Se um objeto está em movimento com uma certa velocidade, ele tende a manter aquela velocidade, a não ser que uma força externa seja aplicada sobre ele. Se um carro, por exemplo, está em movimento com velocidade constante, e você tira o pé do acelerador, o carro ele vai freando aos pouquinhos e eventualmente ele vai parar. Por que isso? Porque existe atrito dentro das rodas do carro, né? As rodas do carro têm um atrito interno, e além disso, existe a resistência do ar, que também vai fazer com que esse carro eventualmente vá parando aos pouquinhos. Tá? Então, esses dois fenômenos fazem com que você precise o tempo inteiro estar aplicando uma força para o carro continuar com a velocidade que ele está. Por isso que a gente tem que manter o pé no acelerador, que inclusive em português tem um nome muito ruim, porque o acelerador não necessariamente gera uma aceleração. Se o acelerador, na verdade, faz com que o motor funcione e com que ele gere uma força para o carro ir para frente, ou para trás, né, se você estiver na marcha ré. Mas o que eu quero dizer é que o acelerador faz com que você gere uma força sobre o carro. E essa força, se ela for igual à força externa, que é a força de resistência do ar e a força do atrito, o carro vai manter uma velocidade constante. Não necessariamente ele vai gerar uma aceleração sobre o carro. Tá? Mas enfim, só para falar que qualquer objeto que esteja em movimento, se não houver força de atrito e se não houver resistência do ar, o objeto vai tender a continuar com aquele movimento para sempre. Para a gente, isso é um pouco estranho, porque a gente não vê muito isso no dia a dia. A gente vê as coisas parando, a gente vê as coisas chegando a um estado de repouso. Né? A gente está acostumado com essa primeira parte da lei, que diz que as coisas tendem a ficarem paradas se elas já estiverem paradas. Mas a gente não está acostumado com essa segunda parte da lei, que diz que as coisas tendem a continuar em movimento se elas estiverem em movimento. Mas outro exemplo que a gente pode dar para essa ideia de que os corpos tendem a continuar em movimento é se você pegar um objeto, por exemplo, sei lá, você segurar uma pedrinha amarrada a uma corda e você girar essa pedrinha. No momento que você soltar a corda, a pedra vai ser arremessada em alguma direção. Porque quando ela está girando, ela está com uma certa velocidade, né? A velocidade dela não está em linha reta, a velocidade dela está apontando na direção tangencial desse círculo. Né? Então o que eu estou dizendo é o seguinte, se você tem aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Esse círculo aqui vai ser a trajetória de uma pedrinha que você está aqui, ó, segurando com uma cordinha, né? Então você está segurando aqui, ops, pronto. Você está segurando aqui no centro do círculo e tem uma cordinha amarrada na pedra, tá? Então essa cordinha está aqui amarrada na pedra. E o que eu estou dizendo para vocês é que essa pedrinha daqui ela vai ter uma velocidade que é tangencial a esse círculo, tá? Essa aqui é a direção da velocidade. Ops, não é curvada, é tangencial a esse ponto aqui
em que ela está na trajetória. Então a gente tem uma velocidade aqui nessa direção, e se você soltar a cordinha nesse exato momento, a pedra vai ser arremessada nessa direção da velocidade dela. Ela vai continuar indo aqui em linha reta. Se você soltar a pedrinha quando ela está na sua frente, ela vai ser arremessada para a sua esquerda, se ela estiver girando nesse sentido aqui, anti-horário, né? Se você soltar ela quando ela estiver aqui na sua esquerda, ela vai ser arremessada para trás. Se você soltar ela quando ela estiver aqui atrás de você, ela vai ser arremessada para a direita. Tá? Então essa é a tendência natural do movimento dessa pedra que você amarrou na cordinha e está girando. A tendência dela é continuar nessa direção, mas a cordinha faz com que ela gire em um círculo. O fato de você estar segurando a cordinha faz com que você vai aplicar uma força, né, e você vai mudar a direção dessa velocidade. Ok? Mas quando você soltar e parar de aplicar essa força com a corda, a pedrinha vai ser arremessada na direção da velocidade dela. Ok? Então esse é um outro exemplo de que a gente pode entender sob o ponto de vista da lei da inércia. Bom, mas já foi bastante tempo de lei da inércia, né? Vamos para a segunda lei. Se a primeira lei diz para a gente sobre essa tendência natural dos corpos a manterem o seu movimento com velocidade constante, a segunda lei vai falar para a gente sobre como que essa velocidade vai mudar, dada uma força que está sendo aplicada sobre esse corpo. Como assim? A gente acabou de ver na nossa primeira parte da aula que a aceleração de um corpo nada mais é do que uma descrição de como que essa velocidade do corpo está mudando ao longo do tempo, né? A gente falou que a aceleração ela era uma grandeza vetorial e ela estava relacionada com a variação da velocidade dividido pela variação no tempo. Então, se a velocidade está mudando no tempo, né, se existe uma variação na velocidade, então a aceleração vai ser diferente de zero. Se a velocidade for constante, então a variação da velocidade é zero e a aceleração é zero também. Então, se a velocidade for constante, necessariamente a aceleração vai ser zero, tá? Porque a velocidade final menos a velocidade inicial vai ser igual a tipo 10 menos 10, e isso vai dar zero, tá bom? Então, toda vez que a velocidade for constante, a aceleração é zero. Toda vez que a aceleração for zero, a velocidade é constante também. Tá? Isso é uma via de mão dupla. Vale a ida e vale a volta. Toda vez que a aceleração for zero, a velocidade é constante. Bom, mas então, essa segunda lei aqui eu escrevi como F res igual a ma. O que isso quer dizer? Basicamente, isso quer dizer para a gente que a força resultante que é aplicada sobre um objeto vai ser igual ao produto da massa desse objeto vezes a aceleração que ele vai adquirir. Ou seja, de novo, se a gente tem um bloquinho aqui, né, que esse bloquinho ele pode representar qualquer objeto, por isso que a gente gosta tanto dos bloquinhos, porque eles representam qualquer objeto, e eles são fáceis de desenhar, e você aplica uma certa força aqui nesse objeto. A gente está dizendo que se essa força daqui, que a gente chamou de F, for a única força que atua sobre o objeto, esse objeto ele vai começar a ganhar velocidade. Então, né, se essa força daqui está sendo aplicada sobre ele, ele vai começar a ganhar uma aceleração na mesma direção, tá? Porque essa equação daqui também é uma equação que relaciona dois vetores. A gente falou que a aceleração era uma grandeza vetorial, né, porque a velocidade é uma grandeza vetorial. E se a aceleração é uma grandeza vetorial, a força também tem que ser uma grandeza vetorial. E justamente a direção em que a aceleração vai aparecer, né, a direção da aceleração, vai ser a mesma direção da força resultante. E por que eu estou falando de força resultante? Porque, por exemplo, se a gente começar a empurrar um objeto que está em cima da mesa, vai existir também aquela força que a gente falou, né, que é a força de atrito, né? E se eu tiver essa força F, que eu chamei de F aqui, para a direita, e a força de atrito para a esquerda, a força resultante nada mais vai ser do que a força F, que aponta para a direita, mais a força de atrito, que aponta para a esquerda. Só que isso aqui é uma soma que a gente chama de soma vetorial. E se a gente reparar aqui, a força F está apontando para a direita e a força φ está apontando para a esquerda. Então, uma delas vai ser positiva, no nosso caso aqui, a F vai ser positiva, e a outra vai ser negativa. Como é que eu passei? Então, de novo, isso aqui, essa soma daqui vai ser igual a ma,
e isso daqui vai ser igual a ma também. Por que que daqui para cá eu tirei as setinhas? Porque agora eu não estou mais considerando o vetor f, eu não estou mais considerando o vetor φ, eu não estou mais considerando o vetor aceleração. Eu estou considerando o valor da f. Porque sempre que você tem uma grandeza vetorial, a gente já falou sobre isso, né? Ela sempre vai ter uma direção associada a ela. Então, quando eu tenho uma velocidade, essa velocidade sempre vai ter uma direção. Se eu estou me movendo, né, a 10 metros por segundo, eu sempre vou estar me movendo a 10 metros por segundo em alguma direção. Mas a minha velocidade em si tem o valor, que a gente chama de módulo, de 10 metros por segundo. Então, da mesma forma, essa força daqui, essa força F que vai ser aplicada no bloquinho, ela sempre vai ter uma direção. Só que o valor da força vai ser algum número, né? E a unidade que a gente usa para forças é em homenagem ao Newton, e a gente chama justamente de newtons. Então, essa força F daqui ela pode ser igual a 10 newtons, por exemplo. Esse aqui é o módulo da força. E se ele está sendo aplicado nessa direção horizontal, para a direita, e a força Φ está sendo aplicada na direção horizontal para a esquerda, esse 10 newtons aqui vai ser positivo, e a força Φ, que a gente pode dizer, por exemplo, que é 4 newtons, ela vai ser negativa, porque eles estão em direções contrárias. Direções não, eles estão em sentidos contrários. Né? Direção é quando você escolhe uma linha reta, essa aqui é a direção. Aí nessa direção, você pode apontar ou para um lado ou para o outro. Esses são os sentidos. Direção é quando você escolhe uma linha reta. Por exemplo, aqui a gente escolheu a linha reta horizontal, né? E aí eu escolhi o sentido para a direita ou o sentido para a esquerda. Da mesma forma que nessa reta, eu escolhi essa direção daqui. Dentro dessa direção, eu posso ir para a direita ou para a esquerda. Igual quando eu escolho, sei lá, direção norte-sul. Né? Eu posso ir tanto para o norte quanto para o sul. Mas eu estou na direção norte-sul. Tá? Bom, então, calma aí. Pronto. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente falou que a força era 10 e a força de atrito era 4, eu vou ficar com 10 menos 4. E a força resultante, né, que a gente falou que é a soma vetorial dessas duas forças aqui, vai dar 6. Por que 6? Porque 6 vai ser 10 para a direita menos 4 para a esquerda. É só isso. E isso aqui vai ser igual a massa do objeto vezes a aceleração que ele vai ter. Massa do objeto vezes a aceleração que ele vai ter. Então, vamos supor que o objeto pesa 1 kg. Se o objeto pesa 1 kg, eu vou ter que 6 é igual a 1 vezes A. Né? E aqui, toda vez que eu falo de newtons, né, toda vez que eu estou usando essa unidade de newton, eu tenho que trabalhar com a unidade de massa em quilograma, e aí a minha aceleração vai sair em metro por segundo. Então, quando eu colocar isso aqui e eu passar 1 dividindo, eu vou obter que a minha aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. O que isso aqui quer dizer? Que se você pegar um objeto que pesa 1 kg, e você aplicar sobre ele uma força de 10 newtons, né, para a direita, por exemplo, e a força de atrito entre esse objeto e a superfície em que ele vai deslizar for 4 newtons, então a força resultante sobre o objeto, que é o que aparece aqui na segunda lei de Newton, a força resultante sobre esse objeto vai ser de 6 newtons para a direita. Né? Então, eu vou ter 6 newtons aqui, a minha força resultante vai ser aqui, força resultante igual a 6 newtons para a direita. Quando eu colocar 6 newtons aqui no lugar da minha força resultante, isso vai ser igual à massa do objeto, 1 kg, vezes a aceleração do objeto. O que é essa aceleração? A aceleração vai dizer para a gente o quanto que a velocidade do objeto vai mudar. Então, se o objeto começar parado, deixa eu deletar isso aqui, ó. A gente falou que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Se o objeto começar parado e você continuar aplicando essas duas forças aqui ao longo de toda a trajetória do objeto, a velocidade inicial dele, a velocidade quando o tempo for zero, ela vai ser igual a zero, né? Quando o tempo for igual a zero. Quando o tempo for igual a 1 segundo, se a aceleração dele é 6 metros por segundo a cada segundo, então a velocidade dele vai ser igual a 6 metros por segundo. Depois, quando o tempo for igual a 2 segundos,
De novo, se a aceleração dele é 6 metros por segundo a cada segundo, se passou mais um segundo, a velocidade dele vai aumentar mais 6 metros por segundo. Então a velocidade dele agora vai ser 12 metros por segundo. E da mesma forma, se a gente continuar, né, quando o tempo for 3 segundos, a velocidade dele vai aumentar mais 6 metros por segundo, então a velocidade dele vai ser igual a 18 metros por segundo. E assim sucessivamente. Tá? A gente pode continuar assim até você parar de realizar força sobre o objeto. Então, o que isso está dizendo para a gente? Isso está dizendo para a gente como que a velocidade do objeto vai mudar. Se a gente souber a força resultante e se a gente souber a massa do objeto, a gente descobre qual que vai ser a variação da velocidade desse objeto. Então essa é uma ferramenta muito útil. Inclusive, essa é a ferramenta que a gente mais vai usar para resolver problemas dessa matéria agora que a gente está chamando de dinâmica. Tá bom? Ou mecânica também. Mecânica é a junção de dinâmica e cinemática. Então eu mostrei para vocês um exemplo com contas, né? É um exemplo que você pega essa lei aqui e aplica ela com contas. Mas vamos fazer um exemplo agora prático, assim. Vamos fazer um exemplo do dia a dia, para a gente entender melhor, para a gente ganhar intuição sobre essa fórmula daqui. Claramente eu fiquei com preguiça de desenhar o ônibus direito. Não que eu saiba desenhar um carro e ele tenha ficado legal, mas tá, eu fiquei com preguiça de desenhar um ônibus. Isso aqui é um ônibus, isso aqui é um carro. Vamos supor que você quer empurrar um ônibus e que você quer empurrar um carro. Por que você quer fazer isso? Eu não sei, mas vamos supor que você queira. Então, você vem aqui, atrás do carro, e você coloca, claramente você é maior do que isso, mas você coloca toda a sua força e você vai empurrar esse carrinho daqui. Então, você vai aplicar uma certa força nessa direção aqui para o carro. Vamos supor que você não fique cansado e que você consegue aplicar exatamente a mesma força quando você vai empurrar o ônibus. Tá? Então você vem aqui e você vai empurrar o ônibus com a mesma força. O que essa lei está dizendo para a gente, do ponto de vista do quanto de velocidade que cada um desses dois objetos vai ganhar ao longo do tempo, é que se você aplicar uma força igual nesses dois objetos, como a massa desse daqui é muito menor, né, então a mesma força vai ser igual a massa vezes a aceleração de cada um deles. Nesse primeiro caso daqui, a gente vai ter que essa força daqui vai ser igual a massa pequena vezes uma aceleração grande. Enquanto que, nesse caso daqui, a força que você vai aplicar, que vai ser a mesma, né, vai ser igual à massa do objeto vezes uma aceleração pequena. Isso é muito intuitivo, né? Se você imaginar que você está tentando empurrar um carro, você consegue imaginar que ele vai ganhar uma velocidade. E isso vai ser meio devagar, né? Mas ele vai ganhando essa velocidade enquanto você empurra. Enquanto que se você imaginasse, se você conseguisse imaginar empurrando um ônibus, dá para perceber que, como esse ônibus é muito mais massivo, como ele tem muito mais massa, a velocidade que o ônibus vai ganhar enquanto você empurra ele vai ser muito menor. Então, a aceleração do ônibus, comparativamente com a do carro, vai ser muito menor. Por quê? O produto da massa pequena vezes a aceleração do carro tem que ser igual ao produto da massa grande do ônibus vezes a aceleração do ônibus. Né? Então, se você aumentou a massa, você diminui a aceleração. Isso é muito fácil de ver também, do ponto de vista de que se você quiser parar um carro ou se você quiser parar um ônibus, a força que você vai ter que fazer para gerar uma aceleração negativa, ou seja, uma aceleração que vai diminuir a velocidade desse objeto, a força que você vai ter que fazer para parar o ônibus vai ser muito maior. Então também existe a relação entre se você vai imprimir, né, a mesma aceleração sobre os dois objetos. Se você quer agora, você quer parar os objetos. Então, para parar o objeto, você também precisa imprimir uma certa aceleração sobre ele. Vamos supor que você quer tentar parar os dois objetos ao mesmo tempo. Né? Então, você quer gerar a mesma aceleração e os dois objetos estavam com a mesma velocidade. Se você quer parar esses dois objetos ao mesmo tempo, a força que você vai ter que fazer para parar o carro vai ser uma força pequena, enquanto que a força que você vai ter que fazer para parar o ônibus vai ser uma força enorme. Por que isso? Porque a massa do carro é gigante, enquanto que a massa do ônibus é gigante, enquanto que a massa do carro é pequena. E se você tem a mesma aceleração, você vai precisar de uma força pequena
para parar uma massa pequena. E se você quer a mesma aceleração, você vai precisar de uma força muito grande para parar uma massa grande. Então, de novo, essa relação está mostrando para a gente, ó, se eu posso também pensar, ó, eu posso passar esse m dividindo e eu vou ficar com A é igual a Fzinho sobre Mzinho. Ou então, o mesmo A é igual a Fzão sobre Mzão. Se eu aumentei a massa, eu vou precisar aumentar a força. Se eu peguei uma massa pequena, não que a massa de um carro seja pequena, mas comparativamente com a do ônibus, eu vou precisar de uma força menor também, tá? Então, esse é um outro exemplo de como a gente usa essa relação de força igual a massa vezes aceleração para entender coisas do dia a dia, tá bom? Não que você empurrar ou parar um ônibus com sua própria força seja uma coisa do dia a dia, mas é uma situação que a gente consegue imaginar. Então agora, vamos para a terceira e última lei de Newton. A terceira lei de Newton é a famosa lei da ação e reação. Né? Todo mundo fala assim, toda ação tem uma reação, fazendo referência à terceira lei de Newton. Talvez não todo mundo fale isso, mas muita gente usa essa referência à terceira lei de Newton. Mas o que é que de fato diz a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton diz pra gente que se você aplicar uma força sobre um objeto, esse objeto vai aplicar sobre você uma força de igual módulo, ou seja, o mesmo número, né? Se você aplicar uma força de 10 newtons, a força que o objeto vai aplicar sobre você também vai ser de 10 newtons, com a mesma direção. Então, se você aplicou uma força na horizontal, a força que você vai receber também vai ser na horizontal, e sentidos opostos. Sentidos opostos é aquela coisa que a gente falou, de que se você aplicar para a direita, a força vai ser para a esquerda. Então, se você aplicar uma força no objeto para a direita, a força que o objeto aplica em você é para a esquerda. Então, de novo, deixa eu voltar ao meu carro bonitinho. Então, mais uma vez, temos aqui a minha obra de arte e a sua genial tentativa de empurrar um carro. Bom, se você aplica... O que essa terceira lei está dizendo para a gente, então, é que se você consegue aplicar sobre o carro uma força que tem intensidade F, vamos supor, de 10 newtons, então, o carro, por sua vez, vai aplicar em você uma força de 10 newtons, na mesma direção, né? Então, se você está empurrando ele para a direita, a força que ele aplica em você também vai ser nessa direção vertical, só que a força vai ser para a esquerda. Então, vai ter uma força aqui que o carro vai aplicar em você, que também vai ser de 10 newtons. Tá? Então, assim, de primeira, parece razoável, né? Só que quando a gente para pensar um pouquinho sobre essa lei, ela é muito doida. Porque toda força tem uma ação, que é uma ação, gera uma reação. Então, qualquer força que você faça, nenhuma força vai ser de graça. Toda força que você aplica vai gerar uma reação. Isso quer dizer que, por exemplo, se o planeta Terra está te puxando para baixo, então você está puxando o planeta Terra para cima. Isso realmente é verdade. E com a mesma intensidade. Então vamos supor, se você tem uma massa de 60 quilos, isso quer dizer que o seu peso, né, que vai ser a sua massa vezes a sua aceleração, e essa aceleração do peso vai ser a aceleração da gravidade, você vai ter mais ou menos 600 newtons de força com o seu peso. Depois eu explico melhor o que isso quer dizer. Mas se você recebe da Terra uma força de 600 newtons, isso quer dizer que a Terra recebe uma força de você também de 600 newtons. O que é muito doido. Então, todos os objetos, por exemplo, qualquer objeto que está em equilíbrio em cima da sua mesa, se ele está em equilíbrio em cima da sua mesa, isso quer dizer que o objeto está aplicando uma força sobre a mesa, que a gente chama de força de contato, ou força normal, e essa força normal, que é aplicada sobre a mesa está aplicando de volta no objeto. Faz sentido, do ponto de vista do objeto, que ele esteja recebendo uma força que empurra ele para cima. Né? Então, vamos fazer um desenho aqui esquemático disso que eu estou falando. Então, se eu tenho aqui a superfície, vou pegar minha ferramenta de desenhar linhas retas. Se eu tenho aqui a superfície da mesa, eu tenho aqui um objeto parado nessa superfície. O que eu estou falando para vocês é que todos os objetos que estão no planeta Terra, eles sofrem a força peso, né? Que é a força associada à aceleração da gravidade.
Então, eu tenho aqui uma setinha que aponta para baixo, que eu vou chamar de P. Esse P daqui puxa o objeto para a Terra. A reação dessa força-peso, se quem está causando essa força é a Terra, a reação desse objeto, dessa força-peso daqui, está lá no planeta Terra, tá? Então, aqui eu vou ter a mesinha, tarará, aqui eu vou ter o chão, e lá embaixo, lá no centro da Terra, vai ter uma forçazinha aqui, ó, que vai ser igual a essa força-peso em módulo, né, que vai puxar a Terra para cima. Beleza, só que a gente não vai se preocupar com essa força aqui que acontece no planeta Terra. O que a gente vai se preocupar é o seguinte: se tem uma força empurrando ele para baixo e ele está parado, a gente sabe que, pela primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, necessariamente, né, a gente vai ter que ter uma força que empurra ele para cima para cancelar essa força-peso daqui, e a gente chama essa força-peso, essa força aqui, perdão, de força normal. E quem está causando essa força normal aqui sobre o objeto é a mesa. A mesa, por sua vez, ela está sendo empurrada para baixo, né? Eu tenho aqui uma força igualzinha a essa força normal, que está sendo aplicada no objeto, né? Igual no sentido que ela vai ter o mesmo valor, que está sendo aplicada na mesa para baixo. Então, o que eu estou falando? De novo, mais uma vez. O objeto estar em cima da mesa, parado, diz para a gente que a força resultante sobre ele é zero. Porque se ele está parado, a velocidade dele é constante, e é igual a zero. Né? Se a velocidade dele é constante, a aceleração é igual a zero. E se a aceleração é igual a zero, a força vai ser igual à massa do objeto vezes zero. Então, a força, de novo, essa força daqui é a força resultante. Então, ela é a soma de todas as forças que estão atuando sobre o objeto. Ela vai ser igual a zero. Então, toda vez que um objeto estiver parado, a força resultante sobre ele é zero. Ou seja, a soma das forças nesse bloquinho daqui tem que dar zero. E quais são essas forças? Eu falei para vocês que esse objeto, por ele estar no planeta Terra, ele vai sofrer a força peso. E como ele está apoiado na mesa, a mesa está fazendo uma força para cima nele. Essa força para cima a gente chamou de normal. E o que eu estou falando para vocês é que, como a mesa faz uma força para cima no objeto, o objeto faz uma força para baixo na mesa. E essa força para baixo na mesa é a força normal. Ok? Então, esse objeto que está parado na mesa daqui vai empurrar para baixo a mesa com uma força que a gente chama de força normal, que, por sua vez, vai ter o mesmo valor que a força-peso. Mas o que está empurrando a mesa para baixo não é o peso do objeto em si, não diretamente, né? Porque diretamente o que está empurrando para baixo é essa força de contato. E a reação da força-peso não é essa força normal aqui e nem essa força normal aqui. A reação da força-peso, quem está aplicando essa força no objeto é o planeta Terra. Então, a reação dessa força daqui está lá no planeta Terra. E quem está aplicando essa força normal aqui sobre o objeto é a mesa. Então, a reação dessa força normal está sendo aplicada na mesa. Como é que a gente pode perceber isso? Se ao invés de a gente botar o celular na mesa, a gente botar o celular na nossa mão, a gente sente uma força que empurra a nossa mão para baixo. Só que o que a gente está sentindo não é a força-peso do objeto. O que a gente está sentindo é essa força de contato, né? A gente está sentindo essa força daqui, ó. A gente está sentindo essa força que empurra a nossa mão para baixo, que é a força de contato entre a nossa mão e o celular. Essa força normal, ela vai ter, se o objeto estiver parado, o mesmo valor da força-peso. Por quê? Porque, de novo, pela lei da ação e reação, se a mesa está empurrando o celular para cima com uma força normal que tem que ser igual em módulo à força-peso, né, já que o objeto está parado, isso quer dizer que... deixa eu fazer, na verdade, um passo a passo mais claro ainda, que é o seguinte. O objeto está parado. Se ele está parado, né, a velocidade dele é igual a zero. Se a velocidade dele é igual a zero, então a velocidade dele é constante. E a gente viu que quando a velocidade dele é constante, a aceleração dele é zero, né? Porque a velocidade não está mudando, e se a velocidade não está mudando, então a aceleração é zero. Só que se a aceleração é zero, pela segunda lei de Newton, então a força resultante sobre o objeto é zero. As únicas duas forças que atuam sobre o objeto são a força normal e a força-peso.
Então a gente falou que aqui na verdade tem um sinalzinho de menos, porque são vetores que estão apontando em direções contrárias. Então a gente falou que a força resultante vai ser peso mais normal. E isso aqui vai ser igual a zero. Então, se a gente passar o peso para o outro lado, né, subtraindo, a gente vai chegar nessa relação aqui, ó. Ops, nessa relação aqui, que diz para a gente que a normal é igual a menos o peso. Então, se o peso vale 10 newtons apontando para baixo, a normal vai ser 10 newtons apontando para cima. Tá bom? É isso que essa relação aqui está dizendo. Agora, se eu tenho essa normal daqui valendo 10 newtons apontando para cima, então essa normal aqui, que é a reação da primeira normal, ela também vai valer 10 newtons. E, por sua vez, essa normal daqui vai ser igual à força-peso. Então, essa daqui é a normal que é aplicada sobre o objeto. Essa normal apontando para baixo é a normal que é aplicada sobre a mesa, tá bom? Então, a normal que é aplicada sobre a mesa, se o objeto estiver parado, vai ser igual ao peso do objeto. Ufa, que doideira! Tudo isso para entender que se a gente estiver segurando o celular com a nossa mão, na verdade o que a gente está sentindo não é a força-peso dele, é uma força de contato que a gente chama de força normal, e essa força de contato, se o objeto estiver parado, vai ter o mesmo valor da força-peso. Por isso que quando a gente sobe numa balança, a balança mostra para a gente o que a gente identifica como sendo o nosso peso. A gente vê lá, sei lá, 60 quilos, por exemplo. Na verdade, 60 quilos é uma medida da sua massa, não uma medida do seu peso. Isso a gente tem que diferenciar, tem que tomar cuidado, porque peso é uma medida de força e quilograma é uma unidade de massa. Então, toda vez que a gente falar de força, a gente vai ter que usar newtons. Então, nosso peso, na verdade, não é 60 quilogramas. Nosso peso é 600 newtons. Né? E a gente pode achar essa relação usando a segunda lei de Newton para o peso. O peso vai ser a massa vezes a aceleração. Só que a aceleração que diz para a gente quem é o valor do peso é a aceleração da gravidade. Eu vou colocar aqui a massa que a gente tem vezes a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade, por sua vez, é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, a gente já viu isso aqui, né? A gente já falou da aceleração da gravidade. Então, a força-peso ela vai ser aproximadamente igual a 10 vezes a sua massa. Tá? Então, se você tem uma massa de 60 quilos, o seu peso vai ser igual a 600 newtons. Isso aqui é quando o M foi igual a 60 quilogramas. Tá? Bom, então, tudo isso para falar que, na verdade, quando você sobe na balança, o que a balança está medindo, a única coisa que ela pode medir não é a sua força-peso, e sim a força de contato do seu pé com a balança. Mas acontece que, se você ficar parado, essa força de contato vai ser igual ao seu peso. Então, tenta fazer o seguinte: sobe na balança e não fica parado. Fica, tipo, subindo na ponta do pé e descendo. Então, você está parado lá em cima da balança e você vai ver o valor da sua massa. Se você ficar na balança e você ficar subindo e descendo na ponta do pé, se você está parado na balança, né, e você fica empurrando ela para baixo, né, ou seja, você vai dar tipo, quase que um pulinho assim, só que você não precisa pular para não quebrar a balança. É só tipo, subir um pouquinho, ficar na ponta do pé e descer. Quando você ficar na ponta do pé, quando você estiver ficando na ponta do pé, você vai ver que o seu peso vai parecer que é maior. E quando você estiver descendo para apoiar os dois pés no chão, na balança de novo, você vai ver que o seu peso vai ficar menor e depois, quando você apoiar de uma vez, vai ficar maior de novo. Então, você vai ver a setinha da balança subindo e descendo, subindo e descendo. Então, isso vai te mostrar que você vai estar em cima da balança, mas ela não vai estar medindo o seu peso. Ela vai estar medindo essa força de contato aqui. Tá bom? Bom, então eu vou só escrever aqui a lei da ação e da reação e a gente vai concluir essa aula. Então, o que eu escrevi para vocês para a terceira lei é o seguinte: ação e reação. Toda força, entre parênteses, ação, aplicada sobre um objeto, terá uma outra força de reação de mesma intensidade e direção, mas sentidos opostos, sobre quem aplicou a ação. Né? Então, de novo, se você empurrar o seu coleguinha vai te empurrar de volta com a mesma força, e direção contrária.
Não do jeito que você está pensando. Ele não vai virar e te empurrar de volta. Mas o ato de você empurrar ele gera sobre você uma força idêntica à força que você aplicou sobre ele. E aí você pode se perguntar, pô, mas então por que se, sei lá, ele tá parado lá, eu chego e empurro ele? Por que só ele é jogado para longe? Isso é porque quando você vai empurrar, você plantou seus dois pés no chão, você se preparou para realizar essa força. Agora, se o seu coleguinha também tivesse preparado, se ele estiver olhando para você e ele também colocar os dois pés no chão plantados e te empurrar de volta, você vai sentir, e nem empurrar de volta na verdade, só dele ficar parado e resistir ao seu empurrão, você vai sentir a força, né, que você está realizando sobre ele. Na verdade, você vai sentir a reação dessa força que você está aplicando sobre ele. Outro experimento, se você empurrar a parede, né, se você está parado, e aí você chega e você empurra a parede, você vai ser jogado para trás, justamente pelo fato de que toda ação gera uma reação. Pensando de outra forma, se você quer andar, se você está parado e você quer andar, a única forma de você ir para frente é empurrando alguma coisa para trás. Então, se você prestar atenção, toda vez que você anda, você está empurrando o chão para trás, o que é muito doido. E você está sendo jogado para frente justamente por essa força de atrito entre o seu pé e o chão, que é uma reação da força que você está fazendo para trás. Então você empurra o chão para trás e você é jogado para frente. É a nossa única forma de andar. Se você não tivesse atrito entre o seu pé e o chão, ia ser muito difícil andar. Não ia, na verdade, não ia ter nenhum jeito, a não ser se você empurrasse a parede e você fosse deslizando até onde você quer ir. Não ia ter como, se você estiver parado e você não tiver onde encostar, não ia ter como andar. Bom, tudo isso para falar que a realidade que a gente vive, às vezes é um. Bom, ela é muito doida, ela é muito bizarra, mas se a gente conseguir entender essas leis que o Newton deu pra gente, sobre como as coisas funcionam, a gente consegue descrever vários fenômenos físicos usando essas leis. E não só isso, às vezes elas parecem um pouco contraintuitivas, elas parecem um pouco estranhas, mas na verdade elas fazem todo sentido. E com isso, eu concluo a minha aula de Leis de Newton. Eu espero que esse vídeo tenha ficado melhor do que o original. E eu espero que o áudio esteja funcionando, pelo amor de Deus. Tá, só por desencargo de consciência eu parei para checar, tá funcionando. Bom, então, galera, é isso. Um abraço e bons estudos para vocês.